Ações da Vale caem forte e eu vou comentar também uma preocupação de muitos investidores que é o risco político na Vale e na Petrobras. Bem-vindo ao canal Top Ações, não se esqueça do like. Vamos começar então falando da questão da queda da Vale, envolve a questão da China. Então, como vocês viram, hoje foi um dia volátil para a Bolsa, muito por conta da Vale, que vem caindo aqui por conta de temores em relação à China. Então, o Ibovespa, na semana passada, ele teve muita preocupação em relação aos Estados Unidos e ao aumento da taxa de juros que deve acontecer em 0,25 pontos percentuais na próxima reunião e se manterem em valores altos por mais tempo. Esse é o primeiro problema. No Brasil, tem aqui alguns probleminhas. Um deles é exatamente a taxa de juros, que deve continuar caindo 0,5 pontos percentuais. O pessoal já está esquecendo a ideia do 0,75. E existe, então, uma atenção total amanhã, que será divulgado o IPCA 15, né? Então, isso aqui é muito importante para ver para onde vai a taxa de juros e também a questão do quadro fiscal. Começa a tomar muita atenção no Brasil, né? Aumento de impostos, todo mundo aí com a descrença se o governo irá conseguir cumprir a meta de déficit fiscal em 2024. Meta de zero, né? Déficit zero. Será que isso vai ser possível? O mercado está muito preocupado em relação a isso. Eu considero também uma preocupação pertinente, porque isso acaba gerando mais e mais impostos aí, se continuar a não conter os gastos. Tem que conter os gastos aí. Enfim, falando então agora da Vale, a China, né, novamente nas atenções mundial. Uma preocupação bastante severa e vocês vão ver que a situação na China realmente é um pouco complicada, né? Embora ele sempre dê um jeito, é difícil. E para vocês terem uma noção de quão complexa é a situação da China no cenário imobiliário, nós temos aqui ex-funcionário do governo, que é algo bastante raro de acontecer, não ex-funcionário abrindo a boca assim. Enfim, ele disse que a população de 1,4 bilhão da China não preencheria todas as casas vazias. Se isso realmente for uma realidade, é bastante preocupante, né? Nos mostra o quanto está fora da realidade, né? Esse crescimento chinês baseado aqui no setor imobiliário talvez não seja sustentável. Em algum momento a bolha não vai se sustentar, né? Mas óbvio, a China ela gera muito dinheiro, ela tem outros projetos ambiciosos além do setor na área imobiliária, então ela talvez consiga conter toda essa sangria, mas é algo aí bastante complexo. Então, He Kang, de 81 anos, vice-chefe do Departamento de Estatística, ele comenta aqui que quantas casas vagas existem atualmente. Cada especialista prevê um número diferente, com o mais extremista acreditando que o número atual de casas vagas é o suficiente para 3 bilhões de pessoas. Essa estimativa pode ser um pouco exagerada, mas 1,4 bilhão de pessoas provavelmente não conseguirão ocupá-las. Então, realmente é bastante preocupante, né? E aí, a China, obviamente, ela vem e contesta, né, qualquer tipo de argumento mais pessimista em relação a eles e fala que todos os tipos de comentários que prevêem um colapso da economia chinesa continuam surgindo de vez em quando, mas o que entrou em colapso foi essa retórica, não a economia da China. Enfim, é uma economia que não vive só do cenário imobiliário, mas acaba sendo a frente principal, né? Só relembrando que a China tem algumas construtoras, principalmente as privadas, passando aqui por problemas. Nós temos aqui a Evergrande, que já está quase indo para o saco, vamos dizer, e Country Garden também em dificuldades. Aqui são as vendas caindo bastante e muitas delas empresas aqui com dificuldades severas. E do outro lado, as empresas estatais estão indo bem, as públicas privadas também indo aí mediano e algumas estatais, inclusive, crescendo muito as vendas, né? Como a gente pode ver. Então, existe aqui uma narrativa de migração um pouco dessa construção civil para as empresas estatais. Esse é um dos problemas, né? A China talvez não consiga manter o mercado imobiliário tão aquecido da forma como eles têm mantido. Mas, até o momento, embora o mercado imobiliário traga preocupações, a demanda pelo aço e ferro continua aí bastante estáveis, vamos assim dizer, né? Os preços têm até se sustentado ali relativamente bem. Então nós temos aqui o S&P 500 reduzindo, né, a previsão do PIB chinês em 2023 de 5,2 para 4,8. Né? Em relação aos riscos políticos em termos de indicações para Petrobras e Vale, eu acho que alguns estão com preocupação um pouco exagerada em relação a isso. Tá? Eu vou comentar o que eu estou querendo dizer. Então nós temos aqui a União sendo acusada em novo processo na CVM por indicações para o conselho da Petrobras.
Então a União indicou aqui 2 nomes que não eram compatíveis, são inelegíveis por conta de terem aqui cargos, né, de conflito de interesse, cargos públicos. Então na Petrobras não seria permitido isso. Então nós tivemos a indicação de Pietro, que é o secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e o secretário aqui executivo de Minas e Energia, Efraim Pereira. E só para contextualizar, esse Efraim aqui foi aquele cara, o populista que tentou aqui ferrar a Transmissão Paulista, a Eletrobras, a Copel, essas empresas que têm o RBSE, né? Ele fez aqui um cálculo bem aí, bom, enfim, né? Não vou ficar comentando muito esse ponto, mas é um cara que já é bem populista nato aqui. Então, são 2 caras que, por questões aqui de conflito de interesse, não poderiam estar participando aqui na Petrobras. E o lado positivo fica por conta de que não foi aceito, né? Então aqui nós temos uma esperança de que as empresas estão aqui atuando de forma correta. Existe aqui uma proteção sendo feita. A mesma coisa vem acontecendo na Vale. Nós tivemos o nome lá do Manteiga, que foi extremamente contestado e nem foi adiante isso aqui. Isso aqui realmente, esse aqui seria muito preocupante mesmo, porque ele não era apenas um conselheiro, era para ser o CEO da Vale. Seria catastrófico, né? No meio do caminho, nós também tivemos algumas indicações para conselho aí e foram negadas, tá? Mas também nós já tivemos o mesmo cenário acontecendo no governos anteriores aí. É normal você tentar indicar. O anormal é o aceite, né? O aceite é que é o grande problema. No caso aqui do número 2 da Fazenda eleito para o Conselho Fiscal da Vale, não tinha muito o que fazer porque foi aqui a Golden Share, né, que ele tem na Vale, o governo, que fez essa indicação. Então, assim, até o momento está meio que dentro do conforme, né? Quando sai do conforme, por exemplo, aqui na Tupi, né? Isso aqui foi bem preocupante. As indicações na Tupi, até a matéria aqui diz que mostra a postura do governo nos conselhos, né? Que é realmente colocar o máximo possível de pessoas alinhadas ao partido, e são pessoas políticas, não são nada a ver com cargo. Essas 2 indicações aqui não tem nada a ver, não tem experiência nenhuma no setor, e a Tupi acabou aceitando, né? Isso aí é algo ruim, é algo muito perigoso para qualquer empresa que tenha participação grande do governo, mas no caso aqui da Vale e da Petrobras, elas estão, por serem muito grandes, todo mundo estar atento a elas estão lidando bem com isso, né? Os nomes estão sendo rejeitados quando pertinente. Então, até o momento eu não vejo esse risco se concretizando, mas temos ameaças sim. Inclusive, um aliado do Planalto, já disse para vocês, disse que a Vale depende do governo por uma série de ações: licenciamento ambiental, execução de concessões ferroviárias, modernização no Código de Mineração. Então, é pertinente que qualquer governo atue dentro do possível aí e pró-empresa, né, para fazer essa empresa crescer e dar emprego e tudo mais. Mas, por comentário desse estilo aqui, mais dá a entender que os governantes estão mais preocupados com o poder do partido do que propriamente se a empresa vai trazer emprego, se a empresa vai crescer, se vai ser melhor para o Brasil ou não. A questão aqui é poder. Então isso aqui é um risco, mas até o momento, repito, Petrobras e Vale têm lidado muito bem com isso. Então, embora eu fique sim de olho naquele tipo de risco, não é algo que a gente vá perder os cabelos, vamos assim dizer, né? Tá aí, por enquanto, sob controle, né? Então, o que eu diria sobre a Petrobras é um risco aqui do fim do PPI. Ainda não está claro, né? Olha só, nós tínhamos na semana passada um deságio na gasolina de 5,3 e 13,8 no diesel. Essa semana já deu uma melhorada, eu vou mostrar. Mas olha só, o que me preocupa é a conversa diferente. A ANP aqui de azul, ó, ela disse que tinha um ágio de 4%, enquanto as outras falando que tem deságio aí, né? Então, qual é a fórmula? Eles não mostram, não tem clareza ainda, né? Enfim, nós temos aqui nessa semana, com a queda do combustível e tudo mais, já melhorando. A ANP até está falando aqui que tem um ágio de 7%. Eu acho aqui incorreto, já que todas as outras empresas falam aqui ágios menores ou até deságios, no caso aqui da Selen e a Bicom, tá? E aí a gente vê aqui a Genial falando até que tem um pouquinho de ágio de 2%. Então, lembrando que é uma commodity internacional, né? Então, ela oscila com preços internacionais. Mas ainda assim temos um deságio no diesel de 13,6%, o que é relativamente grande, né? Então, isso aqui vai prejudicando um pouco a empresa, por enquanto estaria tranquilo ainda, né? Dentro do, vamos dizer, aceitável, né? E a pergunta segue a mesma: o que vai acontecer quando esse petróleo subir e não acontecer a queda na sequência? Ele continuar a subir, como já aconteceu inúmeras outras vezes no passado.
como vai ser a política de preços do combustível do governo. Ele vai realmente ceder e aumentar ou ele vai ficar segurando esses preços aí infinitamente? Já viu ali que o diesel está num cenário de 13% segundo a General, já é muita coisa. A gasolina já entrou nos eixos pelo menos, né? Enfim, a gente vai ter que só que ir acompanhando aí para ver o que acontece. Mas eu diria que no momento tá tranquilo ainda, tá? Nesses preços aí não é de outro mundo, tá? Dá para aceitar esse deságio aí no momento. E por conta de toda essa instabilidade nos Estados Unidos, China, próprio Brasil, política, né, temos a reforma tributária, todos esses riscos me fazem comprar a Vale de forma protegida. E aí qualquer ruído que acontece eu vou e ativo minha proteção. É dessa forma que eu tenho conseguido preços médios muito interessantes. E caso a Vale caia bastante, eu ainda consigo diminuir mais o meu PM. Então é dessa forma que eu estou me expondo na Vale, de forma estratégica, utilizando opções de proteções contra a queda, eventualmente também fazendo um dividendo adicional com a Vale. E se você quer saber como operar com opções, eu tenho o curso que eu te ensino do zero até o avançado. Vou te ensinando aqui como fazer o dividendo sintético com opções, proteger sua carteira contra a queda, estratégias também complementares, tá? Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Eu já mostrei para vocês prints, né, das estratégias de operação contra a queda, me protegendo nas operações com a Vale e ainda fazendo um dividendo adicional com essas ações. Falando em dividendos, pode ser que a Petrobras já anuncie o próximo no mês 10 e o dividendo deve cair lá para o fim de novembro, normalmente é isso que acontece, enquanto a Vale deve ter seu próximo dividendo lá no fim do ano, tá? E deixa nos comentários, você tem comprado a Vale e a Petrobras? Um abraço, até o próximo. Valeu!